É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente fala sobre o 11º episódio da 4ª temporada da Star Trek Discovery, que eu achava que seria o último, mas eu estava enganado. Existem mais 2 episódios. Essa temporada vai acabar no 13º episódio. Então estou me corrigindo aqui do comentário que eu fiz no último episódio, né? No episódio passado, que eu achei que era o penúltimo. Não, o penúltimo é o próximo, então, é o da semana que vem. Mas vamos lá, esse episódio se chama Rosetta, né, fazendo aí uma chamada direta à Pedra de Rosetta, né, tão importante para decifrar ali a língua egípcia, né, a escrita egípcia, né, e fala também com a história do episódio, né, grande problema aí dessa temporada, que é encontrar uma maneira de se comunicar com essa espécie 10C, né, tudo bem, até aí eu acho interessante, só que o episódio, mais uma vez, faz exatamente as mesmas coisas de sempre. Mostra pouquíssimo a respeito da trama, a respeito do mistério que eles estão desenvolvendo aspas, né? Entre aspas. Mostra pouquíssimo a respeito do que eles estão realmente querendo mostrar e gastam um tempo absurdo do episódio em mais uma sessão de terapia, né? Star Trek vai ao divã, né? Mais uma vez. Grande parte desse episódio são personagens falando sobre seus sentimentos pessoais, sobre como é difícil lidar com a vida, como é difícil lidar com o mundo lá fora, né? E isso é muito estranhamente espelhado quando eles descem nesse planeta, né? E lá eles estão obviamente com aquelas roupas de astronauta, né? Que fecham, ou pelo menos deveriam fechar completamente o ambiente externo, criando um ecossistema pessoal ali dentro, né? Para a pessoa poder existir nesse outro ambiente, né? Mas parece que o pessoal não sabe muito como é que essas roupas espaciais funcionam, né? Porque existe um filtro, e esse filtro não filtrou o que deveria, né? Que é o ambiente fora, né? Deixou passar algumas moléculas, né, que depois eles vão mostrar que são uns carboidratos, né? Eles descobrem que são os carboidratos que são responsáveis, são ali importantes para a comunicação dessa espécie 10C, né? Então, basicamente, ninguém nessa espécie 10C pode ser diabético, né? Porque senão os carboidratos vão acabar com esse pessoal, né? Ninguém pode ter diabetes nesse planeta. Mas vamos lá, vamos continuar com isso. Então, a função dessa roupa espacial, que seria isolar o tripulante ali, isolar a pessoa do universo, do espaço ali fora, não faz. Existe uma troca ali de ar, talvez, ou de alguma coisa que permite que passe, né, através desse filtro da roupa. O pessoal não sabia muito qual é a função principal dessas roupas, né? Porque, basicamente, eles podem descer em todos os planetas sem roupa nenhuma, né? Porque sempre é um planeta de classe M, né? Classe Minchara, né? E nesse caso não era, então eles têm que colocar essa roupa espacial. Mas a roupa espacial não faz o serviço dela. Muito estranha essa colocação deles aí, essa maneira como eles abordam isso. Depois eles conseguem, através daquela molécula que eles conseguem editar, né, essa molécula editável deles, eles conseguem reprogramar o filtro para resolver o problema, né? E aí, instantaneamente, o problema que estava sendo causado para eles, né, que era sentir as emoções dessa nova espécie, né? Que estavam se comunicando com eles ali também, entre aspas, se comunicando, assim, eles tinham contato com esse carboidrato, então eles sentiam as emoções, né? Automaticamente é cancelado, né? Como se não tivesse ficado resíduo nenhum no corpo, a pessoa processasse, conseguisse metabolizar aquilo e excretar instantaneamente, né? Enfim, tudo bem, vamos lá. Outra coisa que eu acho certo incômodo assim e mal
feito mesmo, assim, mal desenvolvido, né? Eles colocam um personagem a bordo da nave, a bordo da Discovery, que é um consultor ali deles, né? Uma espécie de um cientista, mas ele desde que apareceu não faz absolutamente nada, né? Ele não tem função, né? E a função dele pro roteiro sempre foi fazer comentários atravessadinhos, meio que tirando sarro do que o pessoal estava fazendo, do que o pessoal estava tentando conseguir, né? Tentando fazer ali. Então, a função dele era esse, justamente para nesse episódio ter uma conversa, ter um diálogo ali entre a presidente da federação e ele, dizendo que ela não está muito contente com a maneira como ele se porta com as outras pessoas, que ele tem que aprender a falar de uma maneira menos agressiva com os outros, que ele tem que aprender a falar de uma maneira que não ofenda os outros. Ok, todo mundo concorda com isso, todo mundo sabe que a gente não pode sair por aí ofendendo as pessoas ao bel prazer, mas é realmente o momento, né, para parar. Para todo o apocalipse. Eu preciso dar uma lição de moral nesse cara aqui agora, faltando menos de 24 horas pra gente ser completamente obliterado da existência por essa nova espécie da IC que tá chegando. Então é realmente o momento? Tudo bem, talvez fosse, porque o cara tava fazendo um jogo da velha ali naquele momento, ele também não parecia muito preocupado com o fim do mundo, então sei lá, tudo é um pouco estranho, tudo me parece que fizeram nas coxas, fizeram de qualquer jeito, porque os personagens não parecem estar tão preocupados assim com o fim do mundo, e sim com seus problemas pessoais, né, com seus problemas internos, né. E o episódio ainda gasta mais um tempo dizendo que é importante as pessoas sempre saberem e sempre conseguirem admitir quando não estão bem, né? Quando estão passando por um momento de dificuldade. Que aí sim a Detmer era da barra pesada, né? Porque ela, apesar de sempre estar pronta e sempre agir no momento certo, sempre estar ali disponível para o confronto ou para a situação de tensão, ela conseguiu, né? Quando estava lidando com seus problemas, ela admitir a dor, admitir o conflito interno dela, né? Então que por isso ela era uma pessoa da barra pesada, né, de verdade, né? E estranho também a Detmer, né, que participa mais desse episódio, no final do episódio ela está ali sozinha, né, sem ter ninguém para conversar, né? Ela que sempre esteve ali ao lado da Wosekun, né? Sempre as duas foram apresentadas e pouco desenvolvidas, mas apresentadas como grandes parceiras, grandes amigas ali, né? As duas sempre uma ao lado da outra, né? Cadê a Wosekun no final do episódio? Mesmo que ela não fosse participar do grupo de desembarque, né, que ela não fosse para o planeta em si, mas ela está na nave, né, para onde que ela foi, né, ela tirou férias, não, ela estava lá na nave. Então por que ela não estava ali no final do episódio conversando ali com a Detmer, né, nesse momento de descontração? Tava no horário de trabalho dela? Talvez, vamos dar uma folga aí pros roteiristas, né? Então talvez ela estivesse trabalhando, talvez estivesse lá na ponte de comando agora, enquanto a Detmer estava tomando ali uma cerveja romulana, né, no bar da nave. Talvez fosse isso. Então é um motivo para a Adira ir ali e falar com ela, porque ela sempre se inspira muito e gosta muito da Detmer, porque acha que a Detmer é muito da barra pesada, coisa que nunca foi desenvolvido antes também, né? Então, do nada eles resolvem, precisamos que as duas se tornem amigas, precisamos criar esse encontro entre as duas personagens. Então, simplesmente, a gente tira esse coelho da cartola, né? Mas vamos lembrar que a mágica, né, de tirar o coelho da cartola não está no ato de tirar o coelho da cartola, está em colocar o coelho lá dentro antes, né? Em que momento que esse coelho entrou na cartola, né? Isso não foi colocado em ponto algum desde que as duas personagens coexistem no ambiente. Elas nunca se mostraram próximas, nunca se mostraram como não, a Adira sempre está prestando atenção na Detmer e agora é o momento de encontro delas. Não, isso não aconteceu. Então eles simplesmente, em vez de tirar um coelho da cartola, vem como um deus ex machina ali, né? Simplesmente precisamos disso e aparece, né, no momento que é propício para o roteiro. Muito preguiçoso esse roteiro, muito feito nas coxas, muito apressado, né? Parece que ninguém
revisa os roteiros antes de mandar para produção, né? Alguém tem que ir lá e tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Falando um pouco mais sobre essa espécie, o pouquinho que a gente descobre é que eles são uma espécie enorme, né? Porque a gente, em algum momento do episódio, existe um osso ali que eles falam, nossa, isso aqui é um osso gigantesco, né? E tal. E eles descobrem que é um osso super de baixa densidade, né? Como se ele tivesse uma osteoporose enorme ali, né? E então que antes de se fossilizar, ele seria quase que uma cartilagem, ele seria quase que maleável, né? De tão de baixa densidade que esse osso é, o que mostra aí como que essa espécie conseguiu sobreviver nesse ambiente ali ao redor deles, e que depois a gente vai encontrar uma espécie de um lugar que eles cuidavam dos bebês, né, dos filhotes dessa espécie, e que ali era o lugar protegido que estava mais reforçado do mundo externo, justamente porque eles se preocupam, né, com as crianças, né? Então esse é o ponto de encontro ali entre a humanidade e a 10C, né? Então talvez isso será desenvolvido no futuro, talvez não. Vejamos nos próximos episódios. Então, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.